A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Como é que funciona o network, um pouquinho para ele... Perfeito, tá certo. O senhor citou a minha palestra que eu dei lá no CREA e mais a Associação dos Engenheiros de Mogi das Cruzes. Lá a palestra foi bastante interessante e que a gente abordou um tema bastante polêmico, que é a indústria 4.0. A indústria 4.0 é um movimento mundial que nasceu na Alemanha em 2010. E que está tendo adesão de vários países de primeiro mundo, e fatalmente o Brasil vai ter que entrar para que a gente possa estar reciclando o país na parte, principalmente na parte industrial e comercial. A indústria 4.0 ela aborda principalmente a parte de internet das coisas, que é o IoT, que é a internet das coisas, e também aproveita a internet e o mundo nas nuvens, que a gente chama de cloud, aproveitando também o Big Data. O foco da internet, da indústria 4.0 é que, como na Europa a mão de obra está rareando, está escassa, porque os países europeus estão envelhecendo e não está vindo nova mão de obra do povo jovem. Eles experimentaram, inclusive, trazer imigrantes de outros países, mas não tiveram o resultado positivo esperado. Então a Alemanha ela criou um movimento da inteligência às máquinas. Então as máquinas vão passar a ter inteligência artificial e com isso a polêmica é que a partir do momento que as máquinas vão ter inteligência artificial, obviamente que significa a substituição da mão de obra operacional. Então está previsto até 2025 que os robôs que vão ser instalados já tiraram muito emprego, né, até o presente momento, mas está previsto que até 2025 vão ser substituídos mais de 23 milhões de mão de obras diretas dentro da área operacional industrial. Então vai ter um investimento em torno de 3 trilhões de dólares em maquinários em várias partes do mundo. E inclusive a Alemanha está predisposta a repassar conhecimento para o Brasil, para que a gente possa estar acompanhando então esse movimento da indústria 4.0. E, pois não. Doutor Ciro, o senhor falou em 23 milhões de pessoas que poderão vão perder emprego. Na realidade, perder emprego é uma forma bastante agressiva de estar dizendo. No fundo, vai haver uma reciclagem da mão de obra. Os operários eles vão ter que se preparar para um mundo mais técnico, porque a mão de obra mais técnica não vai estar tendo esse problema de perda de emprego. Por exemplo, os engenheiros, os gerentes de projetos, os arquitetos, pessoas principalmente na parte de gestão, eles estão, de certa forma, com o emprego mais ou menos garantido. Por quê? Mesmo que seja máquinas que vão trabalhar e não mais mão de obra humana, e vai ter uma redução de uma forma muito grande, mas sempre vai ter que ter alguém construindo robôs, dando manutenção dos robôs, programando os robôs, né? E vai ter que ter novos projetos de outras plantas industriais. Tá? Vai ter que ter pessoas que fazendo gestão.
o que fatalmente vai fazer com que as pessoas que estão mão de obra operacional repetitiva, eles vão ter que aprender essa parte mais técnica. E é um movimento natural. Por quê? Inclusive a gente chama de indústria 4.0, porque na primeira revolução industrial que existiu, que foi escrito na história, foi quando veio a máquina de tear e mais a máquina do vapor. A segunda revolução industrial foi quando o Henry Ford industrializou e colocou numa linha de produção uma fábrica de automóvel que depois todo mundo passou a copiar para fazer processos repetitivos. Até teve um filme do Charles Chaplin, sim, que foi uma paródia e uma crítica para esse novo processo industrial, que eles acusavam que isso iria também substituir empregos e tirar mão de obra. De fato aconteceu, só que o mundo continuou evoluindo e acompanhou essa evolução. A terceira revolução industrial aconteceu com a entrada dos próprios robôs e da automação da linha de produção. A quarta revolução industrial vai pegar esses robôs e as máquinas automatizadas e se conectarem entre si e fazer com que todos os processos que hoje estão nas nuvens em cloud seja distribuído de uma forma natural. Então hoje um gestor ele não precisa necessariamente estar trabalhando dentro da planta da fábrica, tá? Ele pode estar trabalhando em home da casa dele, e a casa dele não necessariamente precisa estar dentro da cidade onde está a planta da fábrica. Tá? Ele pode estar em qualquer parte do mundo e através da internet ele dá os comandos e até mesmo fazer correções nas máquinas remotamente, né? E isso a gente já está vivendo naturalmente algumas coisas, por exemplo, cirurgias à distância feitas por robô. Então o médico cirurgião às vezes ele está em outro país operando o robô e o robô é que está fazendo a cirurgia no ser humano, né? Naturalmente a gente já vem sofrendo esse processo de automação, só que a gente está tão acostumado com a modernidade, com novas tecnologias, que a gente não percebe que o mundo está mudando. Por exemplo, os bancos. Antigamente existia uma quantidade imensa de operários dentro do banco, não operários, não, colaboradores dentro dos bancos. Hoje não precisa tanto, porque tem os caixas automáticos, tem a internet. Tanto que hoje a mão de obra que está dentro de uma agência bancária é reduzida, né? E está vindo também até moedas virtuais, né, que é o Bitcoin, né? Então isso, o Bitcoin não precisa nem de banco, porque é uma moeda virtual, né? É uma moeda universal, ou seja, vale para o mundo inteiro. Então se você adquirir um Bitcoin, você pode consumir o Bitcoin em qualquer lugar do mundo que não precisa nem de fazer conversão. Ele tem um único valor. O mundo está se transformando, por exemplo, com a entrada do Uber, tá? Então os taxistas estão se sentindo ameaçados, mas infelizmente é uma coisa que chegou e não volta mais. Até na parte de filmes, antigamente a gente comprava filmes, depois a gente alugava filmes, hoje em dia não precisa mais. Tem um Netflix, tá? Ali, né? Pois é, a gente já compra o filme pela própria internet, assiste no momento que a gente quer assistir, a gente pode dar uma pausa, sair, voltar e continuar assistindo do ponto que parou. A gente pode citar o Airbnb, por exemplo, que é um hotel virtual, que é a maior rede hoteleira do mundo, mas não tem um travesseiro, não tem um quarto. São tudo de terceiros que ela só administra. Então a gente analisando que o mundo já está em transformação e a gente está aceitando essa transformação de uma forma natural, essa transformação que está acontecendo já a nível internacional vai acontecer, é irreversível e está prometendo que até 2025 já vai estar plenamente funcionando a indústria 4.0, principalmente nos países do primeiro mundo. Quando o senhor falou que a Alemanha já está ela foi precursora e está bastante à frente. E vai inclusive passar para o Brasil alguma coisa, né? Sim, ela pretende passar a tecnologia para o Brasil, fazer um bom investimento. E isso o senhor, quando se junta a isso, o senhor acha então que a reforma trabalhista veio na hora, no dia certo? A pejotização no Brasil vai chegar agora, a partir de novembro, teremos a junção disso? Pressuponho que para os empresários
essa reforma trabalhista é bastante interessante, pertinente, e para os empregados também, para os trabalhadores. Embora o pessoal se sinta bastante ameaçado, mas com a possibilidade da terceirização, de trabalhar através de PJ, trabalhar através somente por empreitada por horas, né? Isso facilita muito, porque no mundo já funciona desse jeito. A gente vai no Japão, vai nos Estados Unidos, já funciona desse jeito. Então a gente trabalha por uma empreitada, por algumas horas, por alguns dias, e recebe por aquilo que a gente trabalhou. Porque hoje o peso do CLT ele é muito forte. Então os empresários acabam recuando numa contratação e acabam até fazendo alguma contratação irregular para inibir os impostos e os encargos trabalhistas, porque pesa muito no orçamento de uma empresa. Então, quando essa reforma trabalhista entrando, vai diminuir esse encargo trabalhista, mas vai movimentar muito mais a classe trabalhadora, porque eles vão ter oportunidade de ter um ganho sem precisar necessariamente estar com um vínculo CLT. Tá? Mas também eles não vão ficar desprovidos de uma proteção legal. Né? Então, só vai facilitar porque aí não precisa mais da gente estar trabalhando de uma forma ilegal dentro das empresas, que o que mais existe dentro das empresas para poder reduzir o encargo trabalhista. Existem muitas empresas que trabalham fazendo coisas que não são muito normais e regulares. Né? Salários na carteira de um valor e combinado de outra forma e pago através de benefícios ou eles usam alguns outros termos para poder... O caso dos engenheiros, por exemplo, tem muitos que são contratados tem toda a função de engenheiro, faz tudo o que o engenheiro faz, mas ele acaba sendo contratado como analista. Né? Também, às vezes com um emprego inferior, com nomenclatura inferior, do qual isso para o currículo isso é prejudicial. E também muitas vezes tem empresas que contratam um engenheiro, só que ele paga no CLT um valor mínimo de acordo com a classe trabalhista, né, do sindicato, e o restante do valor eles pagam como propriedade intelectual. E isso o pessoal não percebe, mas depois onera na hora que ele for declarar no imposto de renda. Então não está sendo pago no momento, mês a mês, mas uma vez por ano ele tem que declarar no imposto de renda que ele recebeu esse dinheiro como propriedade intelectual, e aí o imposto que ele vai pagar é relativamente alto. Mas aí existem vários mecanismos do qual ele consegue notas, recibos, etc., para ir abatendo. Né? No futebol existe o direito de arena, né? Direito de arena também, né? Isso. Né? Então, a indústria 4.0 ela é bastante pertinente para o Brasil estar restartando, porque, infelizmente, nos últimos anos, a indústria brasileira basicamente se sucateou. Né? Nós desaprendemos a fazer, a gente não tem mais a propriedade de desenvolvimento de novos produtos brasileiros. Né? Então, eu até para os meus alunos eu faço alguns desafios que às vezes as pessoas convivem, mas nunca se aperceberam disso. Eu falo assim, por exemplo, todo mundo tem um veículo, um carro. Fala a marca de um carro brasileiro. Não tem. Já tinha, mas não evoluiu. Gurgel. Né? A Engesa fabricava aquele jipinho, né? Mas não tem mais o carro brasileiro. Né? Todo mundo tem um aparelho de televisão em casa. Fala a marca de um aparelho de televisão. Samsung, Sony, são todos produtos fabricados por multinacionais. E o que é problema, porque a boa parte do lucro vai embora do país através de royalty. Então, eles movimentam a massa trabalhadora, mas o lucro não é investido no próprio país, por não ser empresa nacional. Né? Então, isso tem um problema seríssimo, porque nós desaprendemos a fazer, a gente não sabe fazer um relógio. Eu estou usando um relógio japonês, é Technos, provavelmente você deve estar usando algum mexicano, Timex, esse que eu trouxe, inclusive, do México. Pois é, e nós não temos uma fábrica de relógio nacional. É interessante isso, né? Então, pelo fato de a gente fazer esse desafio de falar assim, fala alguma coisa que seja genuinamente brasileiro, a gente para e pensa.
É uma coisa muito estranha e absurda, né? Um país tão continental como o Brasil tem todas as condições de ser um país de primeiro mundo, mas não é. E a gente desaprendeu a fazer. E até é interessante, porque na década de 60, você pegava os produtos japoneses, o pessoal falava, nossa, é porcaria, é falsificado. Hoje o Japão é uma nação de primeiro mundo. E quando fala produto japonês, o pessoal, esse produto é bom. Todo mundo fala, o Toyota é um excelente carro, Honda é muito bom carro, tá? Um aparelho da Sony é excelente. Aí na década de 70, 80, a mesma coisa aconteceu com a Coreia. A Coreia, os produtos coreanos eram ruins. E aí eles aprenderam a fazer o falsificado, do falsificado aprenderam a fazer o certo, e hoje tem equipamentos de primeiro mundo, Samsung, LG, Hyundai, Kia, né? E aí agora está a vez da China, que começou na década de 90 e atravessou a virada do milênio, e hoje a China, na economia, é o segundo maior país do mundo. E os produtos chineses, embora a gente tenha um pouquinho de preconceito, mas são produtos bons, porque se você parar para pensar que todos os produtos da Apple são fabricados na China, né? Boa parte dos produtos que a gente utiliza são fabricados na China. Sim. E a gente não percebe que na realidade a gente está movimentando a máquina da indústria chinesa, comprando produtos de alta qualidade, de primeiro mundo, cujas marcas são marcas do Ocidente, porém são produzidos na China, então eles sabem fazer. E eles começaram também fazendo falsificado, né, o produto falsificado. E até eu brinco com os alunos, né? O brasileiro, infelizmente, a gente não aprendeu nem a fazer o falsificado, porque quando a gente quer um produto falsificado, a gente vai no Paraguai e compra lá. Né? Pois é, a gente acaba não aprendendo a fazer nenhum falsificado. E o que é ruim, porque se a gente aprendesse a fazer, não estou instigando a falsificar. Sim, mas a gente aprende a fazer, a gente descobre como foi feito, e a gente vai lá e desenvolve um produto nosso, né? Que foi o que o Japão fez, a Coreia fez e que a China fez, certo? Eles aprenderam a fazer e superaram, então eles estão mantendo a máquina industrial com um movimento altíssimo e com uma receita, com um PIB muito alto, muito bom. E obviamente eles transformam todos os impostos para dentro da própria nação do povo, isso é coisa cultural, né? Então o povo recebe todos o benefício desse movimento dos países entrando no mundo diferenciado, mesmo não abandonando a parte agrícola, porque você pega a China, que também é um país continental, eles não tinham soja, aprenderam a plantar soja, eles compravam do Brasil, mas levaram os melhores grãos e plantaram lá. Então eles têm a agricultura muito forte, que antigamente era muito focado no arroz, e hoje eles diversificaram a agricultura deles. Então eles estão também virando uma potência de agronegócio, né? Você pega o Canadá, uma potência de agronegócio, né? Então é uma questão muito focal, administrativa, do qual a gente vai abordar daqui a pouco sobre essa parte, né? Mas aí a gente fala assim, de quem é a culpa, né? É só do governo? Não necessariamente. Tá? Nós, empresários, também a gente espera muito do governo, né? A gente poderia estar simplesmente fazendo acontecer, né? Tendo atitudes independente do governo. É lógico que muita ação do governo reflete fortemente na economia, e isso afeta a gente como empresário. Só que os empresários, eles precisam de sair da zona de conforto e começar a partir para a ação, reagir, porque o mundo privado, da economia privada, ele é muito mais forte do que da economia pública. Tá? Se a gente parar para pensar, por exemplo, você pega a China, que ela sucumbiu para o capitalismo, era um país comunista. Embora o governo tenha alguma parte nas empresas chinesas, né, e não todas, mas em grande maioria, o raciocínio deles é capitalista. Então o próprio empreendedor chinês, ele começou a aprender a fazer e se deslanchou e se projetou no mercado, né?
eles não ficaram esperando que o governo chinês fizesse alguma coisa. E a mesma coisa aconteceu com Singapura, a mesma coisa aconteceu com a Coreia do Sul, a mesma coisa aconteceu com o Japão. Foram os empresários que foram à frente e viraram o país, ajudaram o país a virar. Né? Então, se a gente pega as grandes metodologias que a gente prega hoje em sala de aula, Kanban, Just in Time, né? Lean Manufacturing, todas elas vieram da onde? Não foi o governo que implantou essas metodologias. Foram os pensadores, empresários que pensaram de como poderia produzir mais com menos. Né? Como poderia melhorar a qualidade da produção para ter um produto melhor. Então foram os empresários que realmente entraram com nova metodologia e que ergueu um país com essas novas metodologias, porque as indústrias passaram a produzir mais com menos, serem mais lucrativas, produzindo bens de consumos mais duráveis. Né? Então tudo isso é uma coisa que eu tenho fomentado, principalmente para as pessoas que eu converso, dizendo, você está esperando muito do governo, faça a sua parte. Né? E mesmo que for para te levar a ideia para frente, a gente já está fazendo a nossa parte. Porque se a gente disseminar essa cultura, todo mundo fala, opa, peraí, então vamos junto, né? Perfeito? Quando o senhor fala, eu li muito, né, e sei da sua capacidade, do que você vem fazendo. Por exemplo, numa cidade que nem Taubaté, por exemplo, a gente entrando um pouquinho no plano de negócio, né, para a administração de uma cidade, por exemplo, nós temos aqui a mão de obra, né, o trabalho aqui, nós temos a Volkswagen, nós temos a Ford, nós temos a Alstom, mas, por exemplo, o senhor acreditaria que, por exemplo, nós poderíamos gerar um plano de negócio para Taubaté, com tudo que ele tem, e que voltaria para o turismo, e a gente, não estou dizendo que nós queremos mandar essas fábricas embora, mas a gente não ficar tão dependente da crise, né? Porque são fábricas muito boas, mas, por exemplo, as fábricas hoje automobilísticas no Vale do Paraíba, elas estão vivendo de exportar, né? Sim. Não estão vivendo do consumo interno. Então, quer dizer, é um problema, né? Então, por exemplo, se a gente partisse para o turismo, por exemplo, com tudo que Taubaté tem, o senhor vê qualidade, o senhor vê quantidade e capacidade para ser uma cidade turística? Sim, claro. A gente teria que estar... uma das ideias principal para isso seria assim, nada contra a gestão política, sim, mas a gente teria que estar profissionalizando, sim, a gestão. Exatamente. Tá? Então, quando a gente profissionaliza uma gestão, a gente faz com que todos os governantes e as pessoas que atuam dentro desse âmbito público, eles passem a pensar como empresário. E pensando como empresário, a gente pensa em projetos. Certo. E o projeto, ele tem que ter vida, ou seja, todo projeto ele é finito. Ele tem início, meio e fim. E todo o projeto tem metas, tanto financeira, ou seja, eu tenho uma verba para gastar e eu tenho um tempo para executar. Então, quando a gente pensa em projeto dentro de uma empresa, a gente começa um projeto de uma reforma ou construção de um parque ou construção de um prédio, mesmo que aquele gestor ele seja deslocado, ou ele se aposente, ou ele seja demitido, o outro gestor ele vai lá e continua a obra. Continua a obra. Porque a obra é da empresa, não é dele. E isso é uma coisa que afeta muito a população quando um governante ele não continua a obra do outro, só por fato de não ser do mesmo partido, e que isso não reverte em votos. Então, quando a gente acaba olhando para esse lado de votos e não pelo lado empresarial, a coisa fica complicada, a conta não bate, né? Porque aí são jogos de interesse. Se a gente transforma todo o governo em um projeto empresarial, do qual ele tem que ter datas, ele tem que ter custos, ele tem que ter análise de risco, ele tem que ter todo o processo de um escopo bem definido, a gente acaba conseguindo fazer com que os projetos sejam quer que olhe para lá, né? Isso. A gente faz com que os projetos sejam concluídos
e a gente faz com que os projetos tenham finalidades adequadas. Por quê? A gente tem que atender o escopo que foi pré-definido. E normalmente quando a gente faz um projeto, a gente faz para atender a necessidade da empresa, cuja necessidade da empresa é para atender uma necessidade do cliente, certo? Porque o cliente é que dita as regras. Então, quando a gente faz uma obra dentro de uma empresa, é para a gente melhorar a qualidade de um produto, para aumentar a produção, para gerar novos produtos, ou para reduzir os custos operacionais, mas tudo isso, o reflexo está no cliente, porque ele recebe o produto de melhor qualidade, inovadores, ele recebe produtos sempre que desejado pelo mercado. Se a gente tratasse todos os cidadãos como clientes, então os governantes eles estariam trabalhando para os cidadãos e não mais para fins políticos. Em vez de a gente estar pagando impostos, talvez a gente estivesse recebendo dividendos. Exatamente, a gente estaria recebendo dividendos, não em espécie, em dinheiro, mas sim em serviços, saúde, vias públicas, saneamento básico, né, transporte, segurança. Tudo isso só poderia estar sendo revertido para a população, porque a população é o cliente do governo. E o governo, quando ele atende o cliente, que é a população, isso reverte de uma satisfação da população, do qual ela vai se incentivar e sempre manter aquelas pessoas que mantêm a mesma linha de raciocínio, independentemente do partido político. Se a pessoa, o governante, ele é um empreendedor e está realmente a fim de atender o cliente dele, que é a população, nós temos uma população mais feliz e satisfeita. Agora, respondendo a sua pergunta, Taubaté já é uma cidade que já tem vários pontos que poderiam ser explorados turisticamente, porque ela possui alguns focos turísticos que estão explorados, mas não estão explorados de forma adequada, né? Nós temos aqui águas termais que não estão sendo exploradas, né? Nós temos o Mazarope, que é uma referência histórica até do Brasil. Nós temos o sítio do Pica-Pau e outras coisas que poderiam também estar trazendo. Lá em cima. Exatamente, tá? Então, e outras coisas que a gente pode estar trazendo aqui para a região. Veja bem, por exemplo, em Olímpia tem um parque hoteleiro muito grande, que era uma cidade desconhecida. Sem cortar o senhor, só para o telespectador de casa entender, quando ele fala de Olímpia, é o nosso Onsen Termas aqui. Sim. E lá está vivendo do turismo, né? Sim, lá está vivendo Onsen Termas igual o nosso, ou talvez até com a qualidade um pouquinho de água inferior à nossa. Exatamente. E eles exploraram essa facilidade de ter águas termais e conseguiram fazer com que a cidade vivesse dentro desse aspecto turístico, e desenvolveram vários hotéis. Eles atraíram a rede hoteleira para dentro da cidade para que construísse a rede hoteleira. Obviamente são hotéis de primeiro mundo, são excelentes hotéis, e com isso movimentaram a economia da cidade. E quando movimenta a economia da cidade, a gente tem um reflexo muito forte para o próprio cidadão. Vem novas pessoas para dentro da cidade, vem novas indústrias, porque a indústria periférica do aspecto turístico é necessária, porque quem vai alimentar os restaurantes, os hotéis, as pousadas, e os barzinhos e outras atrações turísticas que acabam nascendo dentro da cidade. Então, as indústrias periféricas para alimentar essa rede hoteleira e essa rede de lazer acabam sendo atraídas para dentro da cidade. E isso faz com que novos investidores entrem, empresas grandes acabem entrando, inclusive rede hoteleira e redes de restaurantes, e acaba aqui fazendo com que o todo seja melhor. Obviamente que os governantes também teriam que melhorar todas as vias públicas, os transportes, facilitar com que os turistas consigam chegar facilmente dentro da cidade, né? Porque se não tiver um bom meio de transporte, se não resolver os problemas de trânsito, obviamente que poderá espantar os turistas, né? Visto, por exemplo,
O que aconteceu com o parque que tinha lá em São Paulo, que era o Play Center, ele sucumbiu porque o trânsito de São Paulo estava tão ruim que era difícil chegar até lá, estacionar e ter momentos de lazer interessante, né? Então, é óbvio que a gente tem que trazer também infraestrutura para suportar todo esse movimento, esse projeto de trazer uma rede hoteleira forte para cá, né? Poderia estar sendo feito também, igual aconteceu na cidade de Camboriú, com o parque temático que foi desenvolvido lá, né, que eles fizeram acordo com algumas multinacionais americanas que trouxeram, então, alguns personagens americanos que atraem o público. E aí esse parque temático, que ele nasceu muito pequenininho, tímido, hoje é uma referência da América Latina, é o maior da América do Sul, né, esse parque temático em Camboriú. É possível sim desenvolver um bom projeto, fazer um bom escopo e fazer com que os governantes eles entendam que esse projeto não é de um partido, e sim do povo taubatiano. Então, mesmo que o prefeito mude, o próximo prefeito ele tem que dar continuidade nesse projeto, porque não é um projeto que em 4 anos a gente consegue construir toda uma cidade mudando para foco turístico. Isso aí demora anos. Então, os governantes teriam que dar continuidade no projeto para que o resultado final seja bastante positivo, né? A gente pode estar realmente desenvolvendo isso, tem espaço para isso, tem abertura para isso, e nós já somos uma cidade com alguns polos turísticos mal explorados. Dr. Rubens, vou tentar jogar uma palhinha aqui, daqui a pouco, só para o telespectador de casa saber, antes de eu colocar isso para ele, para mim saber se é viável, eu tenho certeza que é. Só por ser lá para o Luiz Carlos Machado, então todos assistiram aqui o senhor, o Luiz Carlos Machado, que é um excelente engenheiro, técnico de primeira qualidade de mobilidade urbana, o engenheiro Wagner Pimenta, o Clóvis Iassuda, que se mandando um abraço, parece que foi seu aluno também. Isso, o Orlando Pereira de Castro, que foi diretor da Casa de Custódia aqui no Taubaté há muitos anos, o Jorginho do Animilha, o engenheiro Carlos Azuma, isso são alguns que estão aqui, estou passando. Só para vocês terem uma noção deles, aqui ele não me falou nada, mas eu tenho que nem sei se eu devia falar, mas são clientes dele aqui, só para vocês terem ideia, Chocolate Linders, estou certo? A vodka José Cuervo, o molho Tabasco, o Onsen Termas, né, que é o resort de Olinda, e só para vocês verem a pessoa que está aqui, nós dependemos. Então, eu queria jogar para o senhor, viu, o pessoal de casa, por exemplo, da Figureira, o senhor conhece aqui, onde fica as Figureiras, que é onde é o folclore, vamos dizer, a Imaculada aqui, que é o folclore nosso, né, as Figureiras. Daqui, numa linha reta, para o Dr. Rubens, da Figureira, aqui no alto, na Cidade Alta do Cristo, até Quiririm, que é um centro gastronômico, nós temos 20 quilômetros. 20 quilômetros. O senhor imagine só, nesse percurso, nós teríamos as Figureiras lá no início e terminaríamos com a vila lá, com o subdistrito de Taubaté, que é Quiririm, que praticamente hoje é pouco explorado, quer dizer, mas é conhecido no Brasil inteiro pelas comidas, né? Pela parte gastronômica. No meio disso nós temos o Parque do Itaim, nós temos o Marco Zero aqui, nós temos a sede de Santos aí, que é o Padre Marlo, que faz um trabalho maravilhoso, o Marco Zero da cidade, a estação ferroviária que foi também, né, que começou junto com a cidade, temos o sítio do Pica-Pau Amarelo e depois nós temos lá o centro gastronômico. O senhor imagine um VLT. O senhor, por exemplo, pelos seus clientes que o senhor tem, por exemplo, mesmo com crise, por exemplo, a gente conseguiria fazer uma coisa dessa em Taubaté?
com as estações? Sim, eu acredito que sim. Uma vez eu tinha idealizado para uma outra cidade, conversando com algumas pessoas influentes, e o pessoal começou a fazer estudo, mas como o governo mudou, acabou não dando continuidade. Eu imaginei até pelo fato de a gente estar dizendo para transformar Taubaté numa cidade turística, eu imagino em alguma coisa mais futurista. Certo. Né? Imagine em vez de VLT, né? Colocar os trens suspenso. Aí, tá vendo? Porque aí você não precisa de tirar ninguém do lugar. Simplesmente a gente vai em cima de vias públicas e coloca o trem suspenso, e o sistema de tração está no teto do trem, tá? Ao invés de estar abaixo. Está embaixo. Isso. Imagina assim, o bondinho aqui que aparecia, ou de Campo Jordão, tá. só que em grande escala. Só que em vez de ser cabo de aço, seria realmente um processo de sustentação de acordo com como tem alguns desses trens na Europa. Né? E obviamente que só pelo fato de ter um trem suspenso, ele por si só já viria atração. Porque as pessoas viriam aqui só para poder ter o prazer de andar num trem suspenso e andar sobre a cidade e conseguir vislumbrar esses parques, se o Pica-Pau passar por cima ou passar do lado, e a pessoa olhar a parte gastronômica. Então o trem suspenso ele não desapropriaria ninguém e não estragaria as vias públicas. Né? Então você consegue solucionar um problema de espaço, e eu acredito que seja economicamente mais viável do que o VLT, porque o VLT, na hora que a gente tem que desapropriar, o custo da desapropriação é muito alto. Muito alto. E o trem suspenso ele não tem esse custo de desapropriação tão alto. E junto com esse trem suspenso, né, já foi até melhor do que o VLT, que a gente imaginava aqui. Imagine o senhor imaginar que nós estamos em uma cidade que nós temos a 45 quilômetros de Campos do Jordão, que é, né, procurado pelo mundo inteiro. Sim. Né? Estamos a 95 quilômetros de Ubatuba, que são as mais belas praias do Brasil. Estamos a 120 quilômetros de São Paulo, que é muito perto, né? E 270 do Rio. Sem contar a parte religiosa, que daqui para cima do Rio nós temos a Aparecida, que é a padroeira, temos o Guará do lado, que é o primeiro santo do Brasil, e temos a Canção Nova em Cachoeira. Em Cachoeira, sim. Quer dizer, Taubaté tem tudo para ser né, vamos dizer, o peão disso tudo. Né? Tem uma rede hoteleira já, quer dizer, é uma questão... Ele tem condição de ser realmente o centro desse fluxo todo dessas cidades, que já são cidades que têm um fluxo turístico muito alto. Né? Se ele conseguir ser o centro, porque muitas vezes podem vir turistas de outros estados ou até de outros países, e usar Taubaté como base, para daqui ele sair Ubatuba, daqui sair ele Aparecida, daqui ele sair e ir para Campos do Jordão. Muitas vezes ele quer conhecer um polo industrial, vai até São José ou vai até São Paulo, né? Porque Taubaté está centralizado dentro desse polo. Então está sendo muito mal aproveitado realmente essa parte natural da localização de Taubaté dentro do estado de São Paulo. Né? E ela é muito próxima também do sul de Minas. Então, tudo isso, se Taubaté ela trouxer essa evolução dentro do âmbito turístico, todas as cidades periféricas vão receber o benefício juntamente com Taubaté. Né? Inevitavelmente, eles vão receber toda a influência desse fluxo turístico. Tá? Então, isso é muito importante de um projeto desse âmbito. Mas tem que ser levado a sério e transformado isso realmente num projeto e como se fosse uma empresa, tem que iniciar e terminar, né? Não pode ficar só numa ideia. Tá? Para isso, com certeza, num projeto dessa monta, com certeza terão investidores. Isso que eu queria perguntar. Mesmo com a crise, o senhor sim, terão investidores, porque boa parte da rede hoteleira mais forte aqui no Brasil, ela não é nacional, né? Ela é de rede portuguesas, elas são de outros, são multinacionais, né? Então essas redes hoteleiras, eles com certeza, se vai ter um projeto dessa monta aqui em Taubaté,
é só questão de fazer contato com essas empresas de rede hoteleira para eles investirem em construção de hotéis e hotéis de alta qualidade, de acordo com do projeto que está sendo construído. Até mesmo para um projeto desse do trem suspenso, tá? Provavelmente a gente teria um apoio até do Banco Mundial. Do BID. Do BID. Tá? Porque é um projeto fantástico, do qual traz uma economia. O BID tem interesse nisso. E é um projeto que não estraga a natureza, então ele é ecologicamente correto. Né? Então, países de primeiro mundo, Coreia, Japão, eles estão dispostos a investir em projetos que sejam bons de fato. Tá? Então, a gente teria que levar um bom plano de negócio, provar que o projeto realmente é bom, para que os investidores eles acreditem e enxerguem realmente que o investimento valeu a pena. Né? E, obviamente, que quando a gente fala um bom plano de negócio, nós estamos falando de novo em profissionalização de um governo. Tá? Por exemplo, numa profissionalização, eu daqui a pouco eu vou pedir para o senhor falar de alguns eventos do senhor, mas eu não estou querendo perder a oportunidade de puxar um pouquinho para a nossa cidade. Sim, pois não. E até porque a gente tem muitos engenheiros que me acompanham aí, eu também sou engenheiro, então o senhor vê, quer dizer, como, por exemplo, a gente faria da cidade um plano de negócio, ela vai dar lucro. Isso quer dizer que o senhor vai ter um secretário de cultura profissionalizado. Seria o ideal. Um secretário de cultura, de educação. Também. Porque se é um cargo público, o ideal seria que ele não fosse escolhido só pelo fato de fazer parte do partido, teria que ser escolhido tecnicamente. Assim como numa empresa, se eu preciso de um gerente de recursos humanos, eu vou contratar alguém que já venha com essa bagagem. Se eu preciso de um engenheiro, eu vou contratar alguém que já tem essa bagagem. Eu não vou contratar uma pessoa que não seja desse mundo, porque obviamente essa pessoa vai precisar de terceirizar as decisões. E muitas vezes ele que tem o poder de bater o martelo, de tomar decisão, só que ele está terceirizando o raciocínio. Então ele mesmo não sabe se o raciocínio que está vindo é bom ou ruim, porque ele não tem o domínio. Né? Então, eu supondo que a gente está querendo construir um prédio, eu não sou engenheiro. Se o pedreiro que eu contratei falar que ele vai levantar uma parede aqui e que vai suportar um prédio de 10 andares, eu vou acreditar. Só que aí eu falo assim, opa, peraí, não é melhor eu contratar um engenheiro para fazer o cálculo estrutural e verificar se realmente essa coluna vai suportar o prédio de 10 andares? Então, nesse raciocínio, a gente não pode trazer pessoas que não tenham afinidade com o negócio, né? Seja qual ela que seja, saúde, queria que seria alguém da área de saúde, de fato, né? Na área de engenharia, na área de logística. Nós temos profissionais muito gabaritados aqui em Taubaté, que dominam esse fato. Então, se a gente transforma o governo em uma empresa e que todos os gestores são pessoas profissionais, tá? Obviamente vão ser enumerados pela parte profissional, porque eles não estão lá apenas voluntariamente, mas eles vão desempenhar o papel. E se não tiver bom, demite-se, troca. Agora, quando é um cargo público, é muito mais difícil de a gente chegar nessa conclusão. Vou demitir, vou trocar por um outro melhor. Ele está errando muito. Mas esse não ajudou na campanha. Isso, aí tem a troca de favores e acaba tendo um nível de tolerância maior. E esse nível de tolerância é que é perigoso, porque as pessoas erram e os erros são encobertos e nós, população, é que pagamos o preço desses erros de governo, ou de decisões, ou de obras, até mal realizadas ou não realizadas. Né? Então, quando a gente trata isso dentro de uma empresa, se eu tenho uma empresa, qualquer ela que seja, uma lavanderia, uma pastelaria, uma loja de flores, eu vou estar contratando pessoas adequadas para estar trabalhando comigo. Certo? Então, se eu tenho um restaurante, eu vou contratar um cozinheiro, eu não vou contratar um amigo para fazer a comida. Se eu tenho uma floricultura, eu
procurar ter pessoas decoradoras, pessoas que têm afinidade com flores. Eu não vou contratar uma pessoa só porque é minha amiga, né? Então tem todo esse fator, quando a gente traz para o mundo profissional, isso faz com que todas as decisões também sejam dentro desse cunho profissional e lógico, e obviamente tem que ter os indicadores, e esses indicadores mostram, porque os números não mentem. Então, quando a gente gera os indicadores, transforma isso em estatística, a gente sabe dos resultados que a gente está tendo. Então, se a gente estabelece uma meta de resultado e pela estatística a gente está conseguindo atingir a meta, é ótimo para o povo. E aí, pelo olhar político, quando a gente consegue atingir a meta e está trazendo resultado para o povo, isso vira voto. Naturalmente. Certo? Naturalmente. Então eu não preciso comprar voto. Eu consigo obter votos através daquilo que eu estou trazendo por dentro da população, através de serviços, de trabalho, de resultados, com atitudes, né? Então é um ciclo natural das coisas, tá? Infelizmente, aqui no Brasil, as coisas deturparam, então mudou um pouquinho as prioridades. E isso acaba afetando muito para a gente, porque os nossos governantes, todos eles estão afiliados a algum partido político. Mas eu tenho falado, embora talvez alguns políticos, se estiverem ouvindo, me desculpem, mas é uma opinião minha, nós, população brasileira, nós nos transformamos em apolíticos. Por quê? Eu não voto num partido por causa do idealismo, eu voto na pessoa. E eu voto na pessoa, essa pessoa dali 2 meses muda de partido e eu acho que é a coisa mais natural do mundo. Mas idealismo político foi pro vinagre. Então, de repente, a gente vota naquele político porque ele defende uma causa, mas aquela causa, 2, 3 meses depois, ele desiste daquela causa e parte para um outro partido político, que às vezes até contrário da causa que ele pregava durante a campanha. Sem contar as coligações que, de repente, né, leva 6, 7 vereadores ou 6, 7 deputados estaduais ou federais que nem foram votados. Que nem foram votados, né? E deixa outros. Exatamente. Então, quando a gente começa a transformar uma nação, porque isso é uma mudança cultural que tem que acontecer. Tá? Só que quando o povo percebe, assim como quando a gente vai para uma padaria, para um restaurante, a gente exige a qualidade, a gente exige a excelência, nós desaprendemos a exigir essa mesma excelência dos nossos governantes. E se a gente transforma todos os governantes no aspecto profissional e eles têm que trazer resultado para a população, cuja população é o cliente dele, então nos dá o direito de cobrar dele também a excelência, assim como a gente vai no restaurante e a gente cobra. Se a comida estiver mal feita, a gente vai reclamar, pô, garçom, não está bem feita. Eu estava falando ontem, num evento que eu estava lá em São Paulo, a gente estava conversando, a gente tocou, por exemplo, o governo Temer. A população já disse que ele está 94% rejeitado. Parece que ele está com alto índice de rejeição. Mas, por exemplo, existem algumas medidas que ele tomou, até na hora se falou assim, mas isso é populismo. Bom, tudo bem, pode ser populismo, mas acabou dando-se uma ajeitada. Talvez você tenha até mais dados dessa crise, né, do que eu, mas essa melhora da economia nesse mês de maio, junho aí, um pouco de julho também, a gente percebe que é em função da liberação do fundo de garantia que estava parado. Sim, é um reflexo. Quer dizer, e por que esse fundo de garantia parado lá? Né? Quer dizer, voltou, pagou conta, quer dizer, o cara saiu da empresa, o governo, agora ele está devolvendo o que já era nosso, a primeira vez o que era nosso, né? Quer dizer, agora com lucro também, né? O fundo de garantia, dia 31 de agosto, ele vai, pela primeira vez, a aplicação do fundo de garantia num todo vai ser rentável. Quer dizer, diz que ele deu 14 bilhões de lucro, né? No ano de 2016, todo o dinheiro aplicado. E isso vai ser distribuído em 259 milhões de contas, então proporcional ao quer dizer, mas é a primeira vez. Então, não concordo com o homem da mala, com o Loures, com a compra, com as emendas parlamentares, que a gente viu que ele fez tudo isso, está tudo errado, mas tem algumas coisas, quer dizer, que estão começando a andar também, né? Sim.
Infelizmente o Temer, no governo dele, não está sendo bem aceito. Talvez ele até estivesse prevendo isso, porque quando ele participou da destituição da Dilma, ele saberia que teria uma oposição ferrenha e forte. Sim. Né? E obviamente os partidos opositores, eles são bastante intensos, né? Os partidos de esquerdas, eles são muito intensos na oposição, mais intensos do que os partidos de direita, né? Os partidos de direita, eles são mais tímidos na forma de fazer oposição. O Temer tem feito algumas medidas que são impopulares, mas tem trazido algum resultado, né? Só que eu talvez, não sei se eu estou equivocado ou não, mas na minha ótica, eu acho que o resultado do Brasil está entrando num outro ritmo e ganhando vigor novamente. Não é só resultado do próprio Temer, das atitudes do Temer. Realmente o Fundo de Garantia movimentou a máquina, a produção aumentou bastante, porque houve um aumento de consumo, e os próprios empresários passaram então a reagir. Tá? Então, os empresários reagindo, a economia começou a se movimentar novamente, né? Então, o primeiro empurrão foi com a distribuição, a devolução do Fundo de Garantia, e aí os empresários começaram a movimentar a máquina novamente, né? E aí então a crise está começando a dissipar e vai começar a ter um novo horizonte pela frente. Até aí eu vou puxar um gancho, né? Certo. Que em 7 e 8 de outubro nós vamos estar promovendo um congresso no Hotel Nacional Inn, lá em São José dos Campos, cujo congresso nós vamos estar trazendo 10 palestrantes com temas bastante pertinentes, do qual o tema desse congresso é Transformando Empresas, e o título é A Crise está passando, você está preparado? Né? Ou seja, muitas vezes a gente está de braços cruzados aguardando, a gente puxou o freio de mão no tempo de crise e está aguardando uma reação do governo para dar um sinal verde para poder sair de novo. Olha, quem tiver preparado e já está começando a movimentar a própria indústria, treinando, lubrificando as máquinas, reacendendo as lâmpadas, de uma forma mais lúdica, né? Eles vão estar saindo na frente. Então são as empresas que vão conseguir se recuperar mais rápido do que as outras que vão aguardar o momento certo para estar podendo restartar. É possível ter necessidade de cobrir esse evento no dia 7 e 8 de outubro? Seria um grande prazer se pudesse cobrir. Então, tá. Já não vou dizer para o senhor, né, que já está certo, mas a Claudinha está ali dentro, o Jefferson também, certo. Com certeza vamos acertar isso para a gente cobrir esse exemplo. Vamos acertar sim, será um grande prazer. Né? Esse evento está sendo promovido pela Hyperclass, então nós estamos trazendo alguns palestrantes de mercado daqui da região, porque eles entendem o problema daqui da região, e são palestrantes muito bons, conhecidos, e alguns temas que a gente vai estar trazendo seria marketing digital, que é um assunto bastante em voga, porque todo mundo quer entender como se faz o marketing digital aproveitando a mídia social. Nós vamos estar trazendo palestrante para falar sobre projetos, como empreender através de projetos, uma palestrante falando que dívida nunca mais, outro palestrante está trazendo assim, como fazer gestão de vendas para fazer alavancagem de vendas a partir desse momento de crise, né? Como reciclar materiais, que hoje existe um desperdício muito grande, o lixo nosso do Brasil ele é um lixo muito caro, então existe possibilidade de a gente ter uma redução de custo e um ganho em cima da reciclagem, né? Um outro palestrante que vai estar vindo vai falar sobre energia renovável, que também no Brasil, embora todo mundo fale, mas o pessoal não sabe como poderia estar fazendo energia renovável e tendo redução de custo ou até mesmo um aumento de lucratividade na sua empresa, né? Enfim, inclusive nós vamos estar trazendo uma palestrante que vai falar sobre administração familiar. Por quê? Como é um evento focado para empreendedores, médias e pequenas empresas, e para quem quiser de empresas também vir, será muito bem-vindo. Mas cerca de 70% a 80% das empresas de pequenas e médias são feitas com administração familiar.
E, obviamente, isso é um problema. 7 e 8 de outubro no 7 hotel... e 8 de outubro no Hotel Nacional Inn. Hotel Nacional Inn, São José. São ali José na Nelson Dávila. Do lado do Center Valley ali, muito próximo do Center Valley. Tá. E, por exemplo, para participar, o valor os convidados, os congressistas. Nós vamos estar cobrando um preço mínimo, né? Nós separamos em 2 lotes. O lote inicial, tá, o convite para 2 dias, que você, a partir das 9 vai se encerrar por volta de 20 horas, vai estar em torno de R$250. Porém, se a pessoa trouxer mais um parceiro, o preço tem um desconto. Se trouxer o segundo parceiro, tem um desconto maior. E aí, depois no segundo lote, o preço seria um pouquinho mais substancial. Tá? Então, pelo primeiro lote, se a pessoa trouxer mais 2 convidados, ele vai pagar R$150 por convidado. Então, 450 pelos 3. Tá? Se ele for sozinho, ele vai pagar R$250. Tá? E pelo fato dos temas serem bastante atuais e pertinentes, né, tem um tema que para os empreendedores eu acredito que vai ser de muita importância e relevância, que seria a startup. Né? Então está vindo uma aceleradora de São Paulo, que são empresas que conseguem pegar uma startup, entender o negócio e alavancar, e ela traz um grupo de investidores junto. Tá? E também, junto com essa palestra, uma parte da palestra vai ser dirigido por um advogado especialista em startup. Então ele vai falar juridicamente o que pode e o que não pode. Tá? Então, para todo mundo que gostaria de ter uma startup, porque é uma palavra de moda, olha, uma startup aqui, startup lá, e todo mundo, puxa, como é que funciona? Nós vamos contar como funciona. Né? Então, são temas muito bons, fortes, e que eu acho que a gente vai ajudar os empresários daqui da região, embora está sendo feito lá em São José dos Campos, porque o auditório do Nacional realmente é um belo de um auditório, mas a gente está querendo atingir inclusive o pessoal daqui da região metropolitana, né, do Vale do Paraíba. Né? Depois nós vamos conversar nos bastidores, vamos ver se a gente consegue levar isso lá para o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo também. Com certeza a gente pode estar levando. Tá? Com certeza. Tá? Eu estou muito predisposto a fazer a minha parte, como disse para o senhor. Né? Cada um tem que fazer a sua parte. E se fazer a minha parte é reunir as cabeças pensantes e a gente poder levar essas ideias para as pessoas poderem disseminar cada vez mais, conte comigo. Né? O senhor posso garantir para o senhor que dia 7 e 8 de outubro o senhor vai ter uma delegação de engenheiro em Taubaté lá. Nós vamos se reunir aí, porque os temas são muito interessantes. Né? Sim, são muito interessantes. E realmente eu agradeço a presença dos taubatianos lá, porque como a gente dá aula aqui em Taubaté também, através da Conexão FGV, a gente conhece muitos alunos taubatianos. O senhor dá aula no shopping aqui, né? Aqui no shopping, isso, na Conexão FGV. Né? E a gente acaba conhecendo muitos alunos aqui de Taubaté, gostam muito do pessoal taubatiano, do pessoal muito amoroso, né? E eu sempre elogio muito até esse lado amoroso do taubatiano. Eu sei que nós estamos no finzinho, segurando um pouquinho lá. O Ricardo Paulo Moreira está perguntando para o senhor o que o senhor acha de candidaturas independentes. Ele pegou o programa um pouquinho quando o senhor estava falando do Temer, né? Então ele estava perguntando se o senhor tem alguma ideia assim, sobre candidaturas independentes. Né? A candidatura independente ela pode ser pertinente, só que eu acredito que no formato atual da política do Brasil, uma candidatura independente ele pode não ter força política, né, porque ele não está fazendo nenhum tipo de acordo com os partidos mais fortes. Existe um partido político que está surgindo, que eu tive numa reunião e eu achei interessante, que eles estão dando o nome de Partido Novo. Eu tive com um dirigente dele aqui também. Isso, e eu achei interessante a proposta que eles estão fazendo. Né? Não precisa necessariamente a gente estar envolvido, mas se a gente estiver apoiando, eu acho que é muito bom, porque eles estão com um propósito bastante
interessante para que a nossa nação volte a ficar nos eixos do jeito que a gente gostaria que ficasse, né? Então, e a candidatura independente é válida, mas eu acho que a pessoa teria que estar muito influente na região para que ele consiga vencer a oposição de partidos mais fortes, né? Eu gostaria de ficar aqui com o senhor. A gente tem assunto até meia-noite, né? Tem assunto, mas a gente tem 1 hora, então parece que já foi uma hora. Vida, eu falei muito então. Não, nós aprendemos aqui com o senhor. Eu gostaria que o senhor, alguma coisa que o senhor quisesse colocar mais, eu vou repetir aqui o 7 e 8 de outubro, né? Hotel 7 e 8 do Hotel Nacional Isso. E, senhor José, depois vamos, o senhor deve ter algum flyer, alguma coisa disso já? Sim, eu posso passar. Durante a programação nós vamos chamar também. Se o senhor me mandar isso, eu vou mandar lá para o sindicato também, para o CLEC, eu também faço parte lá. Perfeito. E depois vou conversar com o senhor sobre os bastidores para a gente levar isso lá para São Paulo também. E eu gostaria, o que o senhor quiser colocar agora de despedida, só que tem que ser meio... Alguns minutinhos, ou nem isso, né? Isso. Eu agradeço bastante essa oportunidade de a gente estar podendo falar aqui com vocês. Realmente é uma oportunidade única de ouro, né? Que a gente nem sempre consegue expressar a opinião da gente. E obviamente que o movimento que essa oportunidade está me dando é um movimento que eu acho interessante, porque a gente pode estar ajudando, colaborando da melhor forma para que Taubaté se recupere dessa crise. E a gente sabe que Taubaté sofreu muito nesse período de crise, né? Os alunos contam para a gente sabe que tem um índice muito alto de desemprego aqui na região, e que tudo isso a gente poderia estar revertendo de acordo com o que a gente falou nessa 1 hora de bate-papo. Esse projeto de turismo aqui em Taubaté eu acho plenamente viável, desde que a gente faça um bom plano, um bom escopo, e a gente trate isso aí de uma forma profissional, né? E contem comigo sempre que precisarem. Se tiver algum aluno me assistindo, sabem que podem contar comigo. Todos os alunos contam comigo. Eu mantenho relacionamento com esses alunos. Mesmo aluno que já dei aula há 6 anos atrás, até hoje a gente se corresponde e visita a casa dos alunos o tempo todo. A primeira palavra é conseguir lucro. Trabalhar profissionalmente. Trabalhar profissionalmente. Não precisa necessariamente conseguir lucro, porque o lucro eu acho que a gente reverte isso em benefício para a população. A gente pode estar fazendo com custo baixo e com risco quase nulo, né? E por que com risco quase nulo? Porque se a gente pega um projeto com alto risco, o projeto ele pode desandar, e o custo que estava previsto em alguns milhares de reais acaba custando muito mais, visto o exemplo que aconteceu na Olimpíada e na Copa, né? Os estádios que foram reformados, os custos foram bastante ultrapassados de uma forma substancial. Quando a gente está tratando como um projeto, todo esse risco da verba ultrapassar por algum desalinho no processo administrativo, ou até mesmo da parte de auditoria, de qualidade, etc., tudo isso aparece em tempo real. Então a gente percebe se tem uma distorção, e que isso vai afetar lá no fundo. Então a gente corrige agora para que não afete lá no final. Então a gente consegue manter todo o projeto dentro do plano, tanto do prazo, quanto nos valores, quanto na qualidade, né? Então, se a gente pegar esse projeto de turismo em Taubaté, a gente transformar isso em um projeto, e a gente consegue transformar em realidade. Certo? Muito obrigado. Eu aqui agradeço. Agradeço plenamente. Quero encerrar deixando um abraço aí aos advogados, né? O Dia Nacional do Advogado hoje, Dia da Pendura, cuidado com os botecos por aí, né? Olha os restaurantes aí, se chegar muita gente, tome cuidado, que hoje é dia. Hoje é dia, né? Mas deixando um abraço especial aí para Silvia Maria Garcia da Silva, que é advogada, o Dr. Orlando Pereira de Castro, que é advogado, Aparecida Santos, também é advogada. Então, eu acho que eu coloquei alguns aqui, né? Mas
Para todos os advogados, para todos os advogados que esqueceu, né? E deixar em especial um abraço para terminar aqui para o Edson Rodrigues, da Vila Costa, o representante do bairro da Vila Costa, que é aniversariante do dia hoje, e que fez lá uma grande audiência pública hoje lá no meio da rua, entendeu? Chamou o presidente da Câmara e foi mostrar os problemas do bairro dele, a cobrança. Foi uma coisa muito legal, viu, Edson, o pessoal da Vila Costa. Admiro essa coragem. E o presidente da Câmara, que também teve coragem de ir lá, dar a cara a tapa, escutar, anotar, inclusive se comprometeu a vir aqui, mais daqui uns dias aqui, para trazer o resultado disso. Que bom. Mas foi muito legal essa experiência de hoje, de ver a Câmara junto com a população em loco, né? Que bom. E parece que vai dar resultado. Isso é ótimo. Isso não quer dizer que vai ser sim ou não, porque o não também faz parte. Mas, pelo menos, o poder legislativo teve assim, atitude de ir lá e de escutar. E a população ali teve a oportunidade de se expressar. Eu fiquei muito contente. Então, queria deixar um abraço a toda a comunidade da Vila Costa, aí, na pessoa do Edson, mas quando cumprimentando o Edson, cumprimento a todos. Tá certo? Perfeito. E até a semana que vem. E eu vou só repetindo aqui, 7 e 8 de outubro. 7 e 8 de outubro nós temos um congresso chamado Transformando Empresas. Então tá bom. Muito obrigado pela sua presença, de que vir aí. E é a primeira de algumas visitas. Se Deus quiser, nós vamos chamar o senhor para voltar. Conte comigo novamente. Tá bom? Certo. Gente, até a semana que vem. Um abraço a todos. Muito bom. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção.